tarde a todos, bem-vindos à InfoSession do Programa Avançado de Gestão para Executivos. Esta sessão tem como finalidade explicar quais os objetivos do programa e o seu funcionamento. Para tal, temos connosco a professora Cristina Neto Carvalho e o professor Nuno Moreira da Cruz. A professora Cristina Neto Carvalho é doutorada em Contabilidade e Finanças pela Católica Lisbon, mestre em Gestão e licenciada em Economia também pela Católica Lisbon, onde leciona no Master in Finance, nos Masters of Science e em diversos programas para executivos, onde é também diretora do Programa de Contabilidade e Finanças. O professor Nuno Moreira da Cruz é licenciado em Direito pela Universidade Católica, mestre em Estudos Europeus e é atualmente diretor executivo do Center of Responsible Business and Leadership na Católica Lisbon. Poderão colocar as vossas questões no Q&A, sendo que os professores terão todo o gosto em responder no final da apresentação. Passo então a palavra ao professor Nuno Moreira da Cruz. Obrigado, Patrícia. Muito bem. Nuno, peço ao outro Nuno então que me passe os slides, se não se importa. É um privilégio para mim e para a Cristina liderar este curso. Isto é, para quem não sabe, um dos programas estrelas da Universidade Católica, da Católica Lisbon há muitos anos, já tem mais de 30 anos, passaram por aqui 2.000 executivos e, portanto, é algo que é uma história de êxito e eu e a Cristina estamos à vontade, não temos nada a ver com esta história de êxito, estamos apenas a liderar isto há 2 ou 3 anos e, portanto, tem 30 anos de história e é muito bom estar aqui a poder ajudar a Católica a levar isto para a frente. A ideia para hoje, como dizia a Patrícia, é um bocado partilhar isto com vocês e depois, se houver dúvidas, estamos aqui para responder, quer eu, quer a Cristina. Nós dividimos isto em 6 blocos, que são os blocos que vocês estão aqui a ver. A primeira parte é uma parte de gestão estratégica no século XXI, e que essencialmente quem vai dar esta parte, e já falaremos um bocadinho mais à frente disto, sou eu e o professor Ilírio Barreto. Depois há uma segunda parte muito concentrada nas tendências macroeconómicas, onde pomos também a parte da ética aqui, que para nós é absolutamente fundamental. A terceira parte é toda a área do marketing e da criação de valor, com as várias componentes, entre as quais temos o tema também da negociação. A quarta é todo o tema da inovação, e aqui vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de transformação digital, vamos falar de todos estes temas de criptos, tudo o que está hoje muito na voga. A parte 5 é toda a parte que tem a ver com os recursos humanos e aquilo que se chama os soft skills, que de soft tem cada vez menos, são mais, como dizia alguém, o soft is the new hard, e portanto é uma área que vai ser liderada por 3 ou 4 professores. E finalmente, last but not least, todos os temas das finanças e da criação de valor, porque de facto, sem saber fazer bem as contas e chegar ao lucro, dificilmente há mais qualquer coisa. Portanto, esta é, em termos globais, as seis áreas, e depois terminaremos com um bootcamp que daqui a bocadinho já vos damos alguns detalhes mais sobre o que é isto. Passando o slide. Passando o slide, sou eu. Não queria deixar de agradecer a presença de todos que estão connosco e o vosso interesse. Dizer também que é um gosto muito grande trabalhar com o Nuno, trabalhar com todos os docentes e com esta equipe que tem muita experiência, muitos anos, e que estão todos muito focados em trazer para os participantes uma ótima experiência, que seja realmente um curso com valor acrescentado muito grande. Só falar-vos um pouco do perfil dos nossos participantes. Portanto, conforme conseguem ver aqui nestas imagens, nós temos participantes de áreas, digamos, de experiências profissionais e áreas académicas iniciais muito diferentes. Temos cerca de 50%, 45% que vêm de engenharias e IT, temos pessoas que vêm das áreas de ciências sociais, são cerca de 18%, portanto, outras áreas de ciências, direito também é frequente, e todos estes que vêm de áreas diferentes da gestão e economia, que vêm, no fundo, complementar a sua experiência com estes saberes que são tão úteis para a gestão. Temos também pessoas da área de economia e gestão que vêm fazer um refreshing dos seus conhecimentos. Todos eles procuram também, é uma realidade, partilha de experiências com outros diretores, outros gestores que vêm de empresas diferentes, com outros desafios, e, portanto, essa diversidade é muito enriquecedora. Quanto à idade, nós temos cerca de 70% dos participantes que estão entre os 30 e os 44 anos. Portanto, digamos que os 30 e os 40 anos é o segmento mais comum, são pessoas que, conforme vêem do lado direito, no mapa, digamos, de estrutura do lado direito, que são diretores, CEOs, etc., que estão aqui presentes. Portanto, já com experiência em gestão.
Nuno, podemos se calhar passar um bocadinho? Isso. Muito bem, vamos continuando com este ping-pong. Nós temos isto segmentado desta maneira que vocês aqui veem. Esta primeira parte, que é a questão mais estratégica, é uma parte em que sou eu o primeiro a estar presente, e o que nós vamos falar são, se quiserem, destes 3 grandes desafios que ali vêm. Todo o tema da sustentabilidade, mas muito na ótica da criação de valor, nós chamamos o responsible business, a área da digitalização e a área da liderança. Mas quer a área da digitalização, quer a área da liderança, são áreas que aqui são muito do ponto de vista estratégico, como é que elas influenciam todas as áreas ligadas ao responsible business. Depois, mais à frente, noutros momentos, terão muito mais detalhe com outros professores do tema da digitalização e do tema da liderança. Portanto, a primeira parte será sobretudo esta parte de perceber que hoje em dia os grandes desafios que tem qualquer responsável de uma empresa, qualquer executivo sénior, anda necessariamente à volta destas 3 áreas, porque sem elas dificilmente se consegue criar valor. Depois, o nosso colega, o professor Ilírio Barreto, que tem muita experiência de fazer gestão estratégica e escreveu já vários livros sobre tudo isto, vai trazer para a aula durante, creio que são 2 dias, se me recordo bem, muita da experiência que ele tem nisto, e é sobretudo, são sessões muito interativas com modelos de gestão que são aplicados e que, de facto, é muito hands-on. Depois passamos a esta área das tendências macroeconómicas e o professor João César das Neves, que seguramente todos vocês o conhecem, vai intervir a 2 níveis. Primeiro, do ponto de vista do modelo económico de desenvolvimento, o que é que está a mudar, o que é que se necessita de mudar. E o João é sempre bastante crítico em todas as análises que faz, e, portanto, é aquilo que eu chamo um provocador são, que traz sempre para a sala de aula uma discussão bastante interessante sobre tudo isto, mas ao mesmo tempo ele também vai falar de ética empresarial. E, portanto, são 2 temas que estão muito ligados, na nossa opinião, e que o João cobrirá. Depois temos o Filipe Santos, como sabem, é o Dean da Católica Lisbon, que é um professor reconhecido mundialmente, ainda no ano passado ganhou um prémio como professor com mais citações nestas áreas de inovação e do empreendedorismo social, e o Filipe estará com vocês uma manhã ou uma tarde a falar de todos estes temas, com exemplos muito práticos do que tem sido a inovação e, sobretudo, o empreendedorismo social numa ótica de intervenção junto da sociedade. Depois passamos, não se puderes passar o slide, passamos à área do marketing, em que temos para começar com o Pedro Celeste, que é o nosso professor de marketing, que nos ajuda em muitas destas formações executivas, e o Pedro é uma pessoa com imensa experiência de campo e, portanto, é um homem muito virado para os aspectos práticos, e quando ele fala da centralidade do cliente e das métricas que são precisas terem, os KPIs, como é que se chegam lá, é algo que se sente no dia-a-dia, e, portanto, é algo que, para sobretudo pessoas como vocês, que estarão interessados porque querem depois aplicar isto na volta ao trabalho, saem daqui com muito material e muita ferramenta de marketing que lhes vai ser muito útil. Perdão. Depois temos o Ricardo Tomé, com toda a área mais do marketing digital, das componentes fundamentais hoje do marketing, e sem isto não se faz mais nada. E nesta fase também nós temos sempre o João Matos, que é o nosso professor da negociação comercial e da persuasão, que vai do persuasão está mal escrito, é um detalhe que depois temos que corrigir. Eu sou de direito, portanto estas coisas a mim não me escapam, e portanto há que depois corrigir isto. E portanto esta é a parte, se quiserem, do marketing e da criação de valor. Em seguida, temos a área, um bloco todo de inovação. E de facto aqui temos a nata da Católica nestes temas. São tudo professores com muita credibilidade nestas áreas. O Paulo fala sobretudo muito hoje de todo o tema das criptos, e vai trazer isso para a sala de aula, para tudo que são as currencies ligadas às várias variedades. O Paulo, por exemplo, esteve presente há 3 semanas na primeira escritura de compra de uma casa paga em criptos, e portanto ele traz para a sala de aula muito do que é a experiência deste mundo. Temos a Ana Casaca, que é a diretora de inovação de uma das maiores empresas portuguesas, que é a Galp, e, portanto, traz algo muito prático do que é que significa a inovação dentro de uma casa empresarial como é a Galp. Temos este nosso professor, que é o professor catedrático do IMD nos Estados Unidos, e que ele vem cá para fazer estas sessões, e, portanto, é sempre uma das aulas mais apreciadas. Provavelmente é, se calhar, a única
que não é a única, mas eu acho que há só 2 ou 3 que são dadas em inglês, e estas do Tawfiq é uma delas que será dada em inglês. E finalmente temos o Miguel Godinho Matos a falar de todo o tema da inteligência artificial. O Miguel é o nosso mais recente professor catedrático, um dos mais jovens, se não o mais jovem em Portugal. E o Miguel, é um prazer ouvir o Miguel falar destes temas com uma claridade que, ser-se inteligente a falar assim de coisas complicadas, e o Miguel é capaz de fazer e trazer isso para a sala de aula. Cristina, passamos para si. Muito bem, e depois passamos para o tema de recursos humanos, com 3 docentes da casa com muita experiência profissional nesta área e com experiência também na área de consultoria. E, portanto, a preocupação e o objetivo deste tema é, sobretudo, como gerir equipes, como criar e como reter o talento, numa altura em que realmente os gestores se queixam de que é difícil retê-lo. E, portanto, temas como comunicar, saber ouvir, estar atento, estruturar, planear conversas difíceis vão ser abordadas ao longo deste percurso. O David Patient foi docente da casa durante muito tempo, continua a ser e agora está a fazer também uma experiência na Bélgica, mas continua com uma forte ligação à universidade. E, portanto, aderir, mobilizar, envolver, estilos de liderança, tudo isto que são fundamentais para nós conseguirmos ter equipes sólidas e evoluirmos criativamente. Depois passamos para as finanças. Podemos mudar de slide? E nas finanças temos um leque muito variado e eu diria que é o ponto onde eu estou realmente mais à vontade, é a minha área, e onde nós teremos aqui, digamos que, 3 grandes objetivos. Um é perceber o nosso dia-a-dia, as contas que nos aparecem em cima da mesa, os orçamentos, as avaliações de performance, tudo isso. E aqui, portanto, que serão estes primeiros 3 tópicos, com a professora Sofia Pereira e com o professor Paulo Pardal também, nós aqui vamos procurar não só. Primeiro, como ponto importante, é preciso perceber que nós partimos do princípio de que os participantes não têm conhecimento na área, ou um conhecimento profundo na área, e, portanto, iremos apresentar os conceitos do que é um goodwill, do que é uma imparidade, o que é uma previsão, o que são os EBITDAs. Portanto, é importante perceber esta terminologia, é importante perceber e desenvolver a capacidade de dialogar com as pessoas da área, com toda esta terminologia bastante hermética, mas também analisar os elementos financeiros que são apresentados. E, portanto, a análise dos mapas financeiros e a avaliação dos mesmos. Saber fazer boas perguntas. Muitas vezes é este realmente o nosso objetivo, não é formar técnicos com uma profundidade muito grande, mas é que as pessoas compreendam e consigam fazer boas perguntas sobre o assunto. Portanto, esta é a primeira parte, digamos, o primeiro objetivo deste tema, e o segundo objetivo da parte de finanças e criação de valor é um objetivo muito bonito, porque é um objetivo que se prende com os nossos sonhos e com as nossas potenciais realizações. E, portanto, temos a parte de investimentos, como é que se analisam, como é que se avalia o risco num mundo de incerteza em que nós estamos a viver, portanto, como é que o risco deve ser ponderado, o que é um vale, o que é uma TIR, portanto, essas métricas que são utilizadas, e depois, se pudermos passar para outro slide, como é que estes projetos são financiados. Portanto, temos aqui o professor Joaquim Cadete, doutorado em áreas, não só nas finanças, mas depois com o tema que ele também gosta bastante da ciência política, portanto vai-nos trazer uma visão da evolução do mundo em termos de tendências do ponto de vista financeiro e incorporar na avaliação que ele faz destas decisões de financiamento. Portanto, como é que o financiamento nos pode ajudar realmente a levar os projetos para a frente. Terceiro bloco aqui neste tema, que são temas novos na área de finanças. E aqui trazemos 2, as finanças sustentáveis, que vão ligar com o tema de sustentabilidade no Moreira da Cruz, com a professora Conceição Lucas, com vasta experiência na gestão e administração de bancos, e com o Diogo Lopes Pereira, que vai pegar a apresentação dele com o Nuno Godinho de Matos, mas agora utilizando a inteligência artificial aplicada às áreas de finanças. Portanto, é sobretudo aí que ele nos vai falar de seguros, de recebimentos, pagamentos, transferências, blockchain, bitcoins, enfim, todos esses temas que as finanças tecnológicas nos fazem desenvolver e pensar. Complementarmente a este programa académico, nós temos outras dimensões que vão ao longo do programa, e que são estes spotlights, as visitas à empresa, um trabalho que é este PAS Business Challenge,
E deixo-vos dizer o seguinte, o programa não tem avaliação, não há avaliações e exames e tudo isso. Há, sim, e isto tem sido muito acarinhado pelos participantes, é um trabalho que é feito em equipe, em grupos de 4, 5 participantes, sobre um tema, eu já vos vou falar um bocadinho sobre este trabalho, um bocadinho mais à frente. E depois terminamos com um bootcamp, que será um momento de apresentação desse projeto. Só passar para o próximo slide. Então, o que é que são estes spotlights e estes workshops? Portanto, são workshops focados em temas que são pré-selecionados e que são temas interessantes do ponto de vista da atualidade. Podemos estar a falar de novo sobre inteligência artificial, ou podemos falar, por exemplo, qual é o impacto do envelhecimento da população em termos da gestão das empresas, qual é o impacto no desenvolvimento de novos produtos, apreciação de novos mercados, novos negócios que possam surgir, mercado de trabalho, como é que as pessoas, mercado de trabalho que neste momento está com algum dinamismo e com alguma dificuldade, às vezes, em reter talentos, como é que estas pessoas que estão em fase de reformar poderão ou não vir a ser interessantes para participar e continuar a participar pela sua experiência de empresa. Depois teremos uma visita empresarial, portanto são 2 dias que decorrem em formato residencial, portanto vamos passar 2 dias, enfim, pode ser Vista Alegre, pode ser outro local, onde visitaremos a empresa, onde dialogaremos com os gestores e onde este módulo estará inserido digamos que este programa está inserido num tópico, num módulo, e, portanto, será acompanhado por professores e terá sessões de debate no espaço. Depois, e passando para o próximo slide, o que é este Business Challenge e o que é este trabalho em grupo? Portanto, é uma criação de equipes, são criadas equipes de 4, 5 elementos, e cada empresa e cada equipe tem de desenvolver um determinado desafio, tem que pensar, e que pode ser, podemos estar a falar de um novo negócio, podemos estar a falar do desenvolvimento, aprofundar de um negócio existente, e portanto terão que se acordar quanto a esse tema, e depois vão trabalhando ao longo dos vários módulos este tema, com perguntas específicas que vão ser apresentadas pelos professores e com acompanhamento dos professores, com feedback dos professores. Nuno, não sei se queres complementar aqui um bocadinho este Business Challenge. O Business Challenge é basicamente feito, vão ver vocês, o típico que tem acontecido até agora é que são normalmente equipas de 4 e entre os 4 escolhem qual é a empresa que querem tratar. E normalmente acaba por ser uma empresa dos próprios, não é? Porque isto depois pode sair daqui com um trabalho interessante que é apresentado dentro da própria empresa. E o trabalho, o que é que o trabalho consiste? O trabalho consiste essencialmente em olhar para vários desafios que vão sendo colocados por cada um dos professores coloca as 2 questões, sabendo qual é a empresa que vocês vão tratar. Por exemplo, o Pedro Celeste dirá, olha, do ponto de vista do marketing, estas são as 2 perguntas que eu tenho para vocês, que vocês têm que tratar ao tentar resolver esse problema da empresa. Eu farei o mesmo para as questões estratégicas, a Cristina fará o mesmo para as questões mais financeiras e de contabilidade, e o Luís Queiro fará o mesmo para questões ligadas mais aos recursos humanos. Ou seja, vocês saem com 8 ou 9 ou 10 perguntas, que são aquelas que têm que resolver no momento em que estão a pensar nisso, no que quiserem desenvolver para a empresa. E depois isso termina todo no bootcamp, onde vocês farão a apresentação dos trabalhos, que são 15 minutos de apresentação, e depois temos uma conversa sobre isso, se for o caso. Depois ainda tem este detalhe que tem aqui, que de facto, se vocês quiserem, nós podemos pôr em contacto com CEOs dessa indústria específica, se vocês quiserem, e às vezes acontece que querem, e nós pomos em contacto que são pessoas que vos podem ajudar a pensar sobre as questões específicas que tiverem. Portanto, termina num bootcamp, que é uma visita a uma determinada empresa, a uma determinada região. De novo também ficamos num hotel durante 2 dias, há uma apresentação de trabalho, os professores que estiveram envolvidos vão estar presentes também e os colegas vão ouvir a vossa apresentação, que é uma apresentação de 8 slides, portanto tem 1/4 de hora, não é nada de extremamente complicado. Neste bootcamp teremos oradores convidados e portanto, será também um momento muito interessante em termos de convívio e em termos de networking. Nuno? Acceleration Day.
Nuno, passo para ti. É como quiseres, portanto, isto é um momento que é liderado pela nossa colega Isabel Viegas, onde trata, é um exercício que tem um dia inteiro, porque é um exercício muito de introspeção, de vocês aprenderem a conhecer a vocês mesmos, técnicas de apresentação em público, o que é que significa uma marca pessoal, a vossa, onde é que está o valor acrescentado de cada um de nós, e que a Isabel Viegas vos conduz ao longo de todo um dia. É normalmente um dos momentos que é bastante apreciado por estes grupos que passam por aqui. E terminamos, não é? A apresentação e estamos disponíveis para as vossas perguntas. Muito bem, já houve aqui algumas questões, que eu, entretanto, duas delas já respondi, portanto, eu coloquei o calendário do programa no chat, para quem quiser depois fazer o download. As candidaturas ao programa estão abertas até ao dia 11 de maio, e, entretanto, há aqui mais duas questões. Uma pessoa coloca a questão... Sim, eu posso responder, eu estou a vê-las. Ok. Portanto, o primeiro é: o curso existe muito tempo pergunta é se o curso existe muito tempo de dedicação fora do período das aulas. Isto, a definição do muito tempo varia de cada um de nós, não é? E eu diria que a dedicação é essencialmente ler documentos que vos vão sendo dados, que não são muitos, mas cada professor tem sempre o interesse de vos enviar 1 ou 2 documentos para vocês lerem antes das aulas, para aproveitarem melhor as sessões. E depois há o vosso momento, que vocês o definem para a organização do trabalho, que eu não consigo dizer se isso vai ser 3 horas, 4 horas por semana, não faço ideia, mas não é seguramente isso, porque isto é um trabalho ao longo de todo um ano. Portanto, o que acaba por acontecer naturalmente é que ao longo de todo um ano este grupo se junta em 3 ou 4 momentos por 2 ou 3 horas para fazer o trabalho, e depois o resto é tudo online uns com os outros. Portanto, eu não diria que é seguramente muito exigente, a não ser o mais exigente disto tudo é de facto estarem cá presentes nas aulas, que é o vosso time consuming. Depois eu estou a ver aqui também esta pergunta do perfil típico, isto a Cristina já respondeu ao princípio, porque havia um slide sobre isto, onde basicamente, se eu me recordo bem dos números, eram cerca de 40% de engenheiros. Vamos lá voltar a Itália, aquele slide, exatamente. Estamos a falar de 45% de participantes que vêm das engenharias do IT, e, portanto, ali tem o resto da resposta. E creio que é as únicas perguntas que aqui temos. Eu acrescentaria que, relativamente ao trabalho que o curso dá, realmente fica do lado de cada participante aplicar-se consoante as disponibilidades, que às vezes nem é durante o curso, acaba por ser mais tarde, fica com todos os materiais para poder rever e reutilizá-los e reanalisar, e mesmo contactar os docentes num período posterior à formação do curso com questões que tenha para colocar. Portanto, tem essa liberdade, digamos, na própria formação. Muito bem, há mais alguma? Não havendo, acho que já não há mais questões, portanto vamos dar então por finalizada esta InfoSession. Em todo o caso, alguma questão adicional que entretanto tenham, bastará para tal enviarem-me um e-mail. Muito obrigada a todos pela vossa presença e até breve. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo, obrigada pela participação. Obrigado.